Salve, salve, galera do Fica Antenado! Eu sou o professor Hélio e a aula de hoje será sobre a queda do Império Romano do Ocidente. E antes de começarmos, dê aquela curtida no vídeo e se inscreva no canal. E bora aprendermos um pouquinho mais sobre um dos principais conteúdos da história geral. Quando o assunto são os grandes impérios que já existiram ao longo da nossa história, é muito comum as pessoas pensarem logo de cara no Império Romano. E essas pessoas não estão equivocadas ao fazerem isso, pois embora o Império Romano não tenha sido o maior império da nossa história, ele com certeza foi o que mais marcou a vida da sociedade ocidental. Tanto que, ao analisarmos a divisão histórica do tempo, é possível constatarmos que muitos historiadores consideram a queda do Império Romano do Ocidente como um marco para o fim da Idade Antiga e o ponto de partida para o início da Idade Média. E é exatamente aí que está a proposta da aula de hoje. Compreendermos como um império tão grandioso como esse chegou ao seu fim. Entre os séculos I e II, com o poder centralizado nas mãos de um imperador, o Império Romano dominou um vasto território, alcançando no ano 117 6.500.000 quilômetros quadrados de terras sob o seu comando, ou seja, quase todo o continente europeu, parte da Ásia e o norte da África pertenciam ao Império Romano. Durante esse período, o Império Romano também havia dominado a navegação e o comércio pelo mar Mediterrâneo. Portanto, a riqueza desse império foi alcançada através da conquista de novos territórios, assim como pelo controle do comércio feito pela principal via marítima da época, o mar Mediterrâneo. Mas não pensem que tudo isso foi fruto do acaso, pois naquela época o exército, além de muito bem equipado, estava muito bem organizado, e tudo isso graças ao intenso treinamento que recebiam. A economia do império era capaz de produzir tudo o que era necessário para oferecer uma vida de muito luxo e conforto para a camada mais rica da sociedade romana, que era conhecida como patrícios. Mas infelizmente, tudo isso ocorria às custas da força da mão de obra escrava, que era conseguida através das guerras e das conquistas territoriais. Mas o Império Romano parou de se expandir. E isso significa que ele parou de conquistar novos territórios. E como tudo que se inicia um dia acaba chegando a seu fim, vamos tentar compreender a partir de agora quais foram os principais fatores que contribuíram para que esse grandioso império chegasse ao seu colapso total. Quando os romanos pararam de conquistar novas terras, automaticamente eles também deixaram de conquistar novos escravos, e a falta de escravos para trabalhar contribuiu para a diminuição na produção de alimentos. E com essa queda na produção de alimentos, agindo de forma conjunta a uma corrupção desenfreada, o Império Romano acabou entrando em uma forte crise econômica. Essa crise econômica, por sua vez, aumentou a dificuldade para que novos soldados fossem recrutados, pois com a falta de dinheiro para sustentar o seu exército, o governo se viu diante da necessidade de aumentar os impostos, o que dificultou ainda mais as condições de vida da maioria da população. Unido a tudo isso, ocorria o fator que mais se destacou para que o Império Romano do Ocidente chegasse ao seu fim. O fato de alguns generais terem ganhado muito prestígio junto ao seu exército e à população de Roma, fizeram com que eles passassem a disputar entre si o poder do Império Romano. Tanto que, entre os anos 235 e 285, o Império passou por um período de anarquia e teve cerca de 20 imperadores, sendo que apenas um deles morreu de causa natural. Enquanto os generais romanos lutavam entre si pelo poder do Império, as fronteiras ficavam cada vez mais enfraquecidas. E isso acabou favorecendo as invasões dos povos bárbaros, que há muito tempo já se esforçavam para se instalarem dentro das fronteiras do Império. E eu fico imaginando o que vocês devem estar pensando. Quem foram esses bárbaros e por que eles eram chamados assim? Antes de mais nada,
eu tenho que dizer que a expressão bárbaro não surgiu entre os romanos, mas sim na Grécia Antiga. E para os gregos, a expressão bárbaro significava povos estrangeiros. E entre os romanos, o significado dessa expressão não era muito diferente. Para eles, os bárbaros eram aqueles que vinham de fora de suas fronteiras e que, além de não falarem o mesmo idioma dos romanos, também tinham hábitos e costumes diferentes. Alguns exemplos de povos bárbaros que invadiram o Império Romano foram os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os suevos, os alanos, os francos, os hunos, entre tantos outros povos. No entanto, os hunos eram extremamente temidos, tanto entre os romanos como entre os demais povos bárbaros. Os hunos usavam estribo e sela de montar, e isso permitia-lhes cavalgar com muito mais conforto e, mais ainda, porem-se de pé sobre o cavalo e usarem o arco e a flecha nos combates. Ficaram célebres por serem capazes de montar de costas, o que lhes permitia sair do local de combate ao mesmo tempo que continuavam a disparar flechas sobre os adversários. Os hunos eram temidíssimos e as populações escondiam-se ou fugiam ao saber da chegada desse povo. Diz a lenda que nem sequer para dormir eles desmontavam dos seus cavalos. E chefiados por Átila, os hunos foram o terror da Europa durante a primeira metade do século V. São os hunos que, iniciando a sua expansão, empurraram os povos germânicos, como por exemplo os ostrogodos e os visigodos, a entrarem no Império Romano. Ao analisarmos esse mapa, é possível constatarmos através das setas os nomes dos povos, de onde eles vieram e quais foram as regiões do Império Romano por onde eles passaram. Já esse segundo mapa nos permite constatar que, conforme as invasões bárbaras foram se consolidando, reinos bárbaros foram surgindo em territórios que até então pertenciam ao Império Romano. Mas é importante destacar que nem todos os povos bárbaros foram hostis e invadiram o Império Romano, ocasionando guerras. Alguns deles se instalaram de forma pacífica e até chegaram a ser recrutados para trabalharem no exército romano em um período onde conseguir soldados era muito difícil. A maior parte dos povos que ali se instalaram vieram do norte da Europa, e os bárbaros que vieram dessa região ficaram conhecidos como povos germânicos. Na tentativa de fortalecer o Império Romano e tentar impedir essas invasões, no ano 395, o imperador Teodósio dividiu o império em duas partes: Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Mas essa divisão não surtiu o efeito esperado. E é importante destacar que as cidades eram os principais alvos dos povos bárbaros, pois era exatamente ali que estava a maior parte da riqueza do império. Mas com o exército totalmente enfraquecido e com o governo sem condições alguma de proteger a sua população, não lhe restaram muitas alternativas além de abandonarem as cidades e buscarem abrigo e proteção no campo. E foi através dessas invasões que o líder dos Érulos, Odoacro, comandou a invasão e o saque de Roma, destronando o último imperador romano, Rômulo Augusto, no dia 4 de setembro do ano 476, colocando assim um fim ao Império Romano do Ocidente. E foi desta forma que o colonato e o sistema de ruralização do Império, que já acontecia desde o início da crise do sistema escravista, passou a ganhar força entre a população romana e entre alguns bárbaros que ali já estavam vivendo como colonos. O colonato é um termo utilizado para nos referirmos às relações que ocorreram entre os grandes proprietários rurais, que em sua grande parte eram os antigos nobres romanos e até alguns líderes bárbaros, com a população mais pobre, que também fugiu para o campo e que ficaram conhecidos como servos, pois eles passaram a trabalhar nas terras desses grandes proprietários rurais em troca de proteção. O colonato se transformou em uma estrutura dominante na Europa Ocidental e, posteriormente, ele veio a se transformar naquilo que hoje nós conhecemos como feudos medievais. Mas isso é assunto para uma próxima aula. E fique antenado na revisão.
O Império Romano chegou ao seu maior esplendor no século II, alcançando no ano 117 um território equivalente a 6.500.000 quilômetros quadrados. Quando os romanos pararam de conquistar novas terras, automaticamente eles também deixaram de conquistar novos escravos. E a crise no sistema escravista, associada a outros fatores, foram determinantes para o enfraquecimento do Império Romano. No entanto, foi por conta dos conflitos internos que as fronteiras ficaram desprotegidas, e isso favoreceu a invasão dos povos bárbaros, que no ano 476 destronaram o último imperador romano, Rômulo Augusto, colocando um fim ao Império Romano do Ocidente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscreverem no canal, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fique Antenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais!